Quando nós estudamos Gênesis, e é o que Moisés e que Deus queria que aquele povo soubesse, é que Deus, Ele é muito bom. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. E aí nós fomos para o segundo ponto desse texto. Deus mandou que todos os seres vivos viessem até Adão, para que Adão colocasse nome nos seres. E aí, Deus, que lá no capítulo 1, quando Moisés escreve a criação, depois de fazer cada uma das suas obras, diz: e viu Deus que era muito bom. De repente Deus viu alguma coisa que não era muito boa. Não era muito boa porque Deus tinha feito errado. Não era muito boa porque estava faltando ser completado. E então Adão viu que todos os seres vivos vinham em par, tinha uma companheira. E ele não achou ninguém que pudesse ser colocado ao lado dele, que fosse parecido com ele. E aí Deus viu que isso não era bom. É a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia, porque até então tudo que Deus viu era bom, mas um homem sozinho Deus viu que não era bom. Então vocês meninos solteiros, né? Vocês meninas solteiras, sabe o que Deus acha da solteirice? Deus não acha bom. Viu Deus que isso não era bom. Bom é serem dois, melhor do que um, ok? E Deus viu isso lá na criação e disse: não, isso não está bom, alguma coisa está faltando. E então Deus faz cair sobre o homem um pesado sono, e pega uma das suas costelas, e da costela ele faz a mulher. É bom saber que é da costela, porque a costela está bem pertinho do coração. Significa que o lugar que a mulher deve ocupar na vida do homem é um lugar bem pertinho do coração. Vamos falar só de coisas românticas agora, nada de brincadeira. Não vou brincar com as mulheres, podem ficar tranquilas, porque o que Deus fez foi exatamente o que faltava para que tudo ficasse muito bom. Estava faltando algo, e a criação da mulher foi exatamente para fechar o capítulo 2, para que finalmente então a obra da criação estivesse completada. E eu costumo dizer que aquilo que a gente deixa para fazer por último é o melhor. É o melhor, é muito mais do que a cereja do bolo, é o melhor. E foi exatamente isso que Deus fez. É matéria refinada, porque o homem Deus fez lá do pó da terra, a mulher não. A mulher Deus já usou aquilo que já estava pronto e refinou. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. Deus deu um nome para esta mulher, e logo Adão já percebeu esta mulher e a preciosidade dela. Deus diz: eu vou fazer para você, Adão, uma auxiliadora que lhe seja idônea. São duas palavras aí muito importantes a respeito da mulher que aparecem na língua hebraica. A primeira, a pronúncia em hebraico seria Izer, e a segunda é Kenegdo. E o que essas duas palavras simbolizam? A primeira, quando fala de auxiliadora, que é este Izer. Izer é uma forma substantiva de um verbo. O verbo é azar, que significa ajudar. Não tem nada a ver com português não, tá? É língua hebraica. Azar significa ajudar. E aí, antes que vocês deixem a imaginação de vocês fazerem com que vocês comecem a dar risada, deixa eu explicar uma coisa. Sabe para qual outro personagem esta palavra azar, que significa ajudar, é usada na Bíblia? Somente para Deus. Só existem duas personalidades em toda a Bíblia que recebem esta forma substantivada, de azar, que é Izer. Só Deus e a mulher. Só eles são auxiliadores, aqueles que ajudam. Se você for ler, eu vou só aqui no Pentateuco, Êxodo 18, versículo 4, o Deus de meu pai foi a minha ajuda, Izer. Deuteronômio 3, versículo 7 diz:
Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele e sê tu ajuda contra os seus inimigos. Deuteronômio 33, 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Deuteronômio 33, 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, ou povo ajudado? A tradução, ela é a tradução da mesma palavra de Izer, que é uma forma substantivada do verbo azar. E esta forma substantivada de azar só é usado para Deus e para mulher. Isso tem uma lógica muito importante dentro das Escrituras. Isso significa que a criação de Deus é para representar ao lado do homem a própria presença divina junto com ele. Eu temo que, infelizmente, a grande maioria dos homens não entendam isso. E quando eles ouvem esse termo auxiliadora, eles logo imaginam uma serviçal ou alguém de segunda categoria que foi colocado ao seu lado. Mas Deus é tão sábio que Deus, na hora de escolher alguém para colocar ao nosso lado, Ele não coloca ninguém inferior a nós. Ele coloca sempre alguém que seja absolutamente mais refinado, com um olhar muito mais profundo, com uma capacidade muito mais elevada do que a nossa. É assim que as mulheres são. Elas são representantes de Deus ao lado do homem. É este o significado de far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A segunda palavra, que é essa palavra que nós traduzimos aí por idônea, que é kenegdo. Esta palavra, ela significa alguém que está ao lado e que é um reflexo. Ou seja, Adão não encontrou na criação ninguém que fosse um reflexo dele. E agora Deus diz: eu vou fazer para você uma auxiliadora, e ela será idônea, ou seja, ela será semelhante a você. Ela será alguém que você poderá colocar ao seu lado. Ela é alguém que é um reflexo do que você é, melhorado, obviamente, porque é uma auxiliadora que Deus fez para colocar ao nosso lado. Esta é a descrição bíblica da criação da mulher. Deus fez alguém que fosse como Ele é para o seu povo. Deus fez a mulher para o seu marido. Isso não significa também que os homens devem ser cegos, né, e se deixar conduzir pelas mulheres. Não, significa que os atributos que Deus deu ao homem, quando eles são usados em conjunto com os atributos que Deus deu à mulher, este casal tem chance de ir muito bem em tudo que eles fizerem. Agora, quando o homem que acha que ser cabeça e liderar é pisar na mulher e não ouvi-la, ele vai muito mal. E mulher que acha que ser auxiliadora é passar por sobre a autoridade do homem, também vai levar esta família à ruína. Deus criou um modelo. Do mesmo jeito que a quebra da lei lá dentro do Éden trouxe prejuízos incalculáveis para nós homens, também a quebra no modelo estabelecido por Deus para a família traz prejuízos incalculáveis para a família. Deus não só criou, Deus criou e criou a metodologia, o modelo, os contornos, os limites. E isso precisa ser muito bem entendido por nós. E nós precisamos tomar muito cuidado. A sociedade, vejam só, a sociedade para a qual esta informação foi dada era uma sociedade que maltratava as mulheres. E que maltrata até hoje. E por mais que o povo oriental foi, especialmente o povo de Israel, foram os receptores desta mensagem, nem todos trataram suas esposas convenientemente.
Alguns até personagens bíblicos que, no que tange a fé, foram heróis da fé, não foram assim tão bons com suas esposas, né? E isso serve de alerta para nós. Uma família bem-sucedida, uma família saudável, uma família bem estruturada, é a família em que o homem e a mulher sabem os seus papéis. O homem valoriza a mulher e a mulher valoriza o homem. A criação foi feita assim. Deus fez tudo de forma perfeita. Deus fez tudo de forma plena. E se o homem reconhecer a bondade, a sabedoria, o poder de Deus em criar todas as coisas de uma maneira muito boa, o homem também desfruta de uma vida muito boa. Mas quando nós não enxergamos nem o que Deus fez, nem os contornos que Ele deu, e também não nos dedicamos a buscar esse conhecimento, aí a tendência é que tudo vá muito mal na nossa vida. Mas concluindo então, Adão enxerga aquela preciosidade quando ele acorda. Deus inventou também anestesia aí, né? Porque fez Adão cair num pesado sono. E eis que quando Adão acorda, imagine que esta cena deve ser, quem fala de amor à primeira vista, aqui você tem uma demonstração clara de um amor à primeira vista. Adão acordou e imagine a surpresa que ele teve quando ele viu alguém que era idôneo a ele, uma auxiliadora idônea. E eu imagino que Deus deve ter feito uma obra de arte absolutamente fantástica. E então Adão vê, e Adão faz a primeira declaração de amor, numa época que não existia estas coisas que são chamadas por alguns de nós de piegas. Ele faz uma declaração de amor falando coisas que para os dias de hoje não seriam uma declaração de amor. É bem uma declaração de amor bem singular, né? Esta, afinal, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Uma declaração de amor. Ele está dizendo: você é igualzinho a mim. Você veio de mim. Ou seja, você é minha. E aí Deus vai lá e faz o primeiro casamento, né? Aliás, Adão tem um privilégio. Ele que deu nome a todos os animais, agora ele vai dar nome à joia da criação, a menina dos olhos de Deus. Ele vai dar nome para a sua auxiliadora. E na nossa língua não ajuda muito, porque Adão e Eva, as palavras não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas no hebraico, essas duas palavras, elas são um espelho. O homem se chamava, a palavra homem em hebraico é Ish. E aí, quando chegou a mulher, Adão falou: e ela se chamará Isha. Isha, que a gente traduz como varoa. Uma tradução possível também seria macho e fêmea. Aí no português colocaram Adão e depois colocaram Eva, e as palavras elas não são correlatas, não tem uma relação imediata, mas no hebraico tem, Ish e Isha. E isso é muito bonito, isso é poético. O livro de Gênesis, ele além de ser um livro de informação, ele é um livro poético, porque tudo combina, tudo é feito de uma maneira muito poética, porque esta é a maneira de Deus. É interessante que Paulo usa isso lá em Efésios capítulo 2, ele fala no final, lá no versículo 10, ele diz: pois somos feituras de Deus, criados por Deus para toda boa obra. A palavra que foi traduzida aí por feitura, João, a palavra grega aí é a palavra poema. Então é isso que Moisés está narrando, os poemas de Deus. A criação é um grande poema de Deus, é a obra-prima de Deus, né? É a obra primerva de Deus, é o ápice de tudo que Deus criou, especialmente o homem e a mulher. E aí Adão, como um poema de Deus, ele falava de forma poética também. Então ele faz a declaração de amor, dá nome à sua mulher, e Deus vai lá e faz o casamento. E Deus diz para Adão assim: por isso, ou seja,
por vocês combinarem tanto, por vocês juntos serem a plenitude da criação, por isso, Adão, o homem deixa a sua casa, deixa o seu pai, a sua mãe, e se une a uma mulher, e os dois se tornam uma só carne, porque afinal de contas, vocês são uma só carne. Ela veio da sua costela, e vocês só vão se sentir plenos quando ela voltar a ser uma com você. Isso novamente é algo fantástico e bonito. Por isso que eu disse para vocês que são solteiros, a grande plenitude da vida do homem é encontrar a sua varoa, e para a vida da mulher encontrar o seu varão, porque só ficará muito bom a vida de vocês quando vocês estiverem casados. Depois de casado você vai olhar assim, vai, como é dura a vida de solteiro. A vida de casado é muito boa. Existem algumas dificuldades, existem, porque o pecado, nós vamos ver agora, quando nós vamos entrar no capítulo 3, o pecado trouxe prejuízo de tudo enquanto é tipo. A varoa não é mais tão poema como ela era no capítulo 2, e o varão também não é tão romântico como ele era no capítulo 2, mas ainda assim, nada se compara à vida desses dois juntos. Então, Deus fez tudo de forma perfeita, e não tinha malícia. O último versículo diz, e os dois estavam nus, e eles não se envergonhavam. Uma das coisas mais belas do casamento, e agora sem malícia no que eu estou falando porque essa é a grande beleza do matrimônio. O matrimônio é algo tão legítimo e tão divino, que quando você entra numa relação matrimonial, e essa relação é uma relação saudável, acaba também a vergonha entre o casal. E novamente, óbvio, vocês não vão fazer isso em praça pública, mas sozinhos dentro da sua casa, a nudez não é vergonhosa. Muito pelo contrário, ela é natural. Por quê? É obra de Deus. E as coisas de Deus são assim. Elas não causam vergonha, muito pelo contrário. Elas são naturais, elas são óbvias, elas são consequências normais de tudo. Então, uma pena que o pecado trouxe tanto prejuízo, mas dentro de um casamento, por exemplo, você pode desfrutar um pouquinho de como era a vida antes do pecado. Você pode estar ao lado de alguém sem sentir vergonha, e isso é bênção de Deus. Então, para os solteiros eu aconselho, casem. Isso é maravilhoso. Para os que estão casados, eu faço um alerta: não descasem jamais, porque vocês não vão encontrar felicidade como a que vocês têm dentro do casamento em lugar nenhum. Meu casamento é difícil, pastor. Difícil é viver sozinho. Isso é difícil. Aquela frase, antes só do que mal acompanhado, é uma grande infelicidade. Esta frase é uma grande infelicidade. Porque eu já ouvi um bocado de gente dizendo assim: olha, é um traste, mas melhor com ele do que sem ele. Estou falando sério, eu já ouvi isso. Melhor com ele do que sem ele. E é assim mesmo, porque Deus nos fez para viver juntos e não separados.